palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, a casa na rocha. Nós colocamos um tema, nem sempre colocamos, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como tu dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do olho do teu irmão, estando com a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esses primeiros 5 versículos, ele vai falar do julgamento. Mas os cristãos, eles, por questões de falta de conhecimento, ou falta de instrução, falta de ensino, ou por maldade do próprio coração, eles confundem essa passagem. O primeiro versículo diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então as pessoas, elas leem essa parte e já pula para o outro que diz: tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar primeiro, e cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Então as pessoas usam isso como defesa dos seus pecados. Tem um negócio na psicologia, quem está nos grupos sabe, eu já postei várias vezes, que é mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São, é, como o próprio nome diz, um conjunto de informações ou de reações mentais, por isso o termo mecanismos, que nos protege contra sofrimento. Então, uma coisa que nos causa sofrimento, nós inventamos uma desculpa, ou seja, mentimos para nós mesmos, para poder isolar aquele pensamento ou aquela reflexão, e com isso nós vivermos melhor. O termo mecanismo de defesa, eu acho que já é um mecanismo de defesa, só o termo e a explicação dele, né? Porque o seguinte, a definição dele, porque não é uma coisa boa. As pessoas vivem, as multidões, sem encarar a própria realidade do seu mal. Um dos grandes segredos do arrependimento é reconhecer o pecado. E vamos lá, vamos dar um exemplo de mecanismo de defesa: a negação. Por exemplo, um homem ou uma mulher, ele está na igreja firme. Aí ele vai lá e comete adultério, ela comete adultério. A igreja pune ele, e com vergonha do que ele fez, em vez dele assumir o seu erro, ficar ali na igreja esperando Deus lhe dar liberdade, ou sua vida ser mudada, o que ele faz? Para não negar a si mesmo, para não se acusar, porque a acusação lhe traz culpa e a culpa lhe traz sofrimento, ele nega a igreja, ele começa a dizer que o pastor está errado. É muito comum as pessoas criticarem o ministério e o pastor quando estão em pecado. Ele diz que o pastor rouba, ele diz que o pastor está suspeito, aí, ou então ele nega a religião, ele começa a dizer: ó, a Assembleia de Deus não presta, aí vai para outra igreja que é o oposto da Assembleia de Deus. Quando não encontra uma igreja para poder aceitar, porque sua culpa é muito grande, e às vezes as igrejas com pensamentos parecidos, apesar das diferenças, nós sabemos que temos as igrejas reformadas, batista e presbiteriana, as pentecostais, as neopentecostais, mas elas têm a maioria dos pontos parecidos, diferem em algumas coisas. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vai para outra religião, para o judaísmo, para o islamismo, vira ateu. Isso assim, o cérebro dá uma virada no pensamento da pessoa para poder apagar a culpa dele. Quer ver um outro exemplo? É a pessoa que ele é um traficante, e esse traficante ele começa a sentir culpa, porque ele entende que ele está causando dano à sociedade, ele está prejudicando crianças, ele é um problema, ele não vai para o céu. Então, com a culpa é tão grande, ele começa a fazer caridade, para que na mente dele faça sentido. Então ele diz: não, eu tiro dos ricos, dou para os pobres, eu faço bem. Então, isso são mecanismos de defesa. Então tem a negação, tem a sublimação, tem uma série de coisas. Por exemplo, uma famosa, a pessoa tem um instinto assassino. Aí ela faz o que? Ela vai ser um médico. Ela corta a pessoa ali, ela picota, tal, mas para o bem. Parece até com a conversão a sublimação, mas não é, porque não é uma negação, eu não escondo um problema e transformo no outro, não. Na conversão genuína, eu reconheço o meu problema, assumo a culpa e peço perdão a Deus e deixo. No mecanismo de defesa, geralmente são coisas inconscientes na maioria das vezes.
Quer ver também uma outra coisa? É a pessoa que conta muita piada, que parece engraçado, e ele sempre se vê como uma pessoa que faz os outros rirem. Na verdade, talvez aquilo seja uma ira escondida, uma raiva, alguém que tem muita mágoa. E aí ele usa isso como defesa, para ele ser aceito na sociedade. Racionalização, por exemplo, a pessoa explica o mal que ela fez. Ela, por exemplo, ela rouba, ela diz, não, mas é porque eu estava passando por situações difíceis. Ela adultera e ela diz, minha carne é fraca. Então, isso são mecanismos de defesa. E essas coisas estão na Bíblia. Eu não estou comentando por causa da psicologia. Veja Adão. Adão, quando peca, o que ele diz? A mulher que tu me deu, e eu comi. Ou seja, ele não disse, eu pequei, Senhor. Realmente, tu me disse para não comer. E eu fui culpado, Senhor, me perdoa. E os judeus acreditam que se Adão e Eva tivessem pedido perdão a Deus, eles não teriam saído do Éden, porque Deus é misericordioso. Deus teria perdoado e renovado a vida dele, não sabemos. Mas os judeus acreditam nisso. O que ele fez? Ele racionalizou e projetou, ele cometeu vários mecanismos de defesa. Já mostra que mecanismo de defesa é uma natureza caída, corrompida e afastada de Deus. Já se manifestou como isso. Os primeiros sinais da queda de Adão espiritual foram mecanismos de defesa. E daí vem os complexos, vem os transtornos, vem os traumas, vem a neurose, vem a psicose, vem a psicopatia, o narcisismo, todos os problemas psicológicos que nós temos. Quer ver um outro exemplo de mecanismo de defesa? Jesus disse que dois homens se apresentaram diante de Deus, e um disse assim, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu não sou como ele. E o publicano fez o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ali Jesus mostrou a diferença entre esses dois homens e entre Adão e Eva. O que Eva falou? Senhor, a serpente me deu e eu comi. Ela também não assumiu a culpa, ela projetou na serpente. Então, projeção é quando eu projeto a minha culpa no outro, em vez de olhar para os meus problemas. Então, esse é um problema grave da humanidade. E o que Jesus disse? Que aquele que confessou saiu justificado. Porque quando eu projeto, falo mal de outro, provavelmente eu estou usando um mecanismo de defesa e estou tentando esconder algo em mim. E é disso que Jesus está falando aqui. Ele diz, não julgueis para que não seja julgado. Aqui primeiro tem um aprendizado isolado. Qual é o aprendizado? Que eu não devo me meter em questões que são lícitas. A Bíblia diz, não se meta em questões alheias, porque é como você pegar um cão pelas orelhas. Então, se você tiver a opção de não julgar, e isso não compromete a sua fé, você não julga. Por exemplo, alguém é pedófilo lá na sua rua, eu uso sempre o exemplo pedófilo. Você sabe que essa pessoa é pedófila, ela pode fazer mal a uma criança, você tem que obrigação cristã de interferir. Se você não interferir, você é pecado. Cometeu pecado e não vai para o céu. Tem que denunciar, tem que avisar os pais, tem que isso. Mas isso é obrigação. Agora veja, o marido traiu a mulher traiu o marido. Não é tua filha, não é teu filho, não é teu irmão. É uma situação isolada. O que você pode fazer? Não julgue eles e ore por eles. Eu tenho obrigação? Não, é uma questão alheia. Às vezes a pessoa que foi traída estava devendo no cartório, porque a traição também pode ser uma maldição. Está lá em Deuteronômio 28. Desposarás uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Então você não se mete em questões que você não tem que se meter. Então está dizendo, não julguei para que não seja julgado. Agora, não se meter numa situação que é sua obrigação é pecado de omissão. Vamos falar, por exemplo, a política. Você pode se meter na política? Pode. Você não pode inventar coisas sobre um político, você não pode compartilhar uma informação duvidosa, mas aquilo que é notório você tem a obrigação de compartilhar, porque senão você vai prejudicar a nação toda. Então, votar ou não votar pode ser um pecado grande. Não votar é pecado. Quem é nulo vota e quem não vota está em falta com Deus. E quem vota errado está em grande falta com Deus. Então, por quê? Porque pode ser um pecado de omissão, pode ser um pecado de cooperação com o mal. Mas aqui vai dizer outra coisa. Por que ele coloca esse outro texto embaixo, que parece que é contraditório? Se ele diz, não julguei para que não seja julgado, aí ele diz, porque com o juízo com que julgado, serei julgado, e com a medida com que vós tiveres medido, amo de medir a vós. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que teu julgamento tem que ser justo. E diz, agora sim ele entra na questão dos mecanismos de defesa, só que de uma forma sutil. Jesus era maravilhoso. No verso 3 diz, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês as traves que está no teu olho?
Veja que aqui ele faz uma comparação de tamanho de pecado, algueiro com trave. E as pessoas dizem assim, não existe pecadinho nem pecadão. Tem sim. A Bíblia, por exemplo, quem roubava pagava 4 vezes mais, ou 5 vezes mais. Mas quem adulterava era apedrejado e morto. Então, se a punição era tão diferente uma da outra, é porque os pecados eram vistos de forma diferente. O problema é que a pessoa que rouba, geralmente ela tem outros pecados. Porque o roubo é um pecado não é um pecado isolado, ele é um pecado de uma natureza avarenta, que é um pecado grave. Geralmente a pessoa rouba para manter a sua prostituição, para manter uma série de coisas, principalmente na nossa atualidade. Aqui Jesus está dizendo que tem pecado que é como algueiro e tem pecado que é como trave. O que Jesus quer dizer na verdade? Que você que é adúltero não pode julgar o que rouba, porque o adultério é maior do que o roubo. Que você que é um homicida, você não pode julgar quem é, comete uma injustiça pequena. Que você que apoia aborto, que você que vota em partido que apoia aborto, você não pode julgar um pastor porque pediu oferta. O pastor que rouba o dinheiro da igreja, que ele tem direito de aplicar uma parte na sua vida pessoal, mas que ele consome tudo e ele é mesquinho e ele é avarento, ele não pode julgar a igreja. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz, primeiro resolva o teu problema. Jesus quer que haja julgamento. E nós vamos ver depois, no Novo Testamento, ainda que Deus, o apóstolo Paulo diz que nós vamos julgar os anjos. Ele diz assim, ó, irmãos indo contra irmãos na justiça comum, por que vocês não julgam vocês mesmos? Não sabeis que vós vão julgar os anjos? Então, nós temos a competência de julgar. Agora, Paulo diz, não pode haver julgamento de uma pessoa que está em pecado e julgar outra que está em pecado. Foi o que Jesus fez com a mulher adúltera. Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja que ele deu a chance da mulher ser morta. É errado os títulos, às vezes, que coloca nas mensagens. Por exemplo, bota a mulher pecadora. Ali não era para ser a mulher pecadora. Era para ser o julgamento justo. Porque o que Jesus colocou como tema principal não foi o julgamento da mulher, foi o julgamento justo. Jesus disse que a mulher poderia ser morta. A lei dizia isso, e Jesus tinha que cumprir a lei. E ele já disse em texto atrás aqui do Sermão do Monte, que não vinha descumprir a lei, ele vinha cumprir. Ela poderia ser morta, mas não poderia ser morta por pessoas pecadoras. As pessoas tinham que estar em paz com Deus. Talvez homens ali até se deitaram com ela. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Que era para trazer os dois. A não ser que ele fosse romano, e aí eles não poderiam ali prender um romano ou fazer nada contra o romano. Mas uma série de coisas. Depois, as pessoas se sentiram acusadas e saíram. Quando saiu, não tinha mais acusação, não tinha mais provas, e a lei dizia que se não tivesse 2 ou 3 testemunhas, a pessoa não poderia ser condenada. Então, o que Jesus aplicou? A lei. Jesus não descumpriu a lei para absolver a mulher, não, Jesus aplicou a lei. O julgamento tem que ser justo, por pessoa justa, e agora não tem mais ninguém para acusar ela. Então, o único que tinha era ele. E ele ainda estava numa missão dentro da lei, e ele ia alterar algumas coisas, mas não tirar esse mandamento. Jesus fez o quê? Nós já vimos em texto anterior aqui, o livro de Mateus, que ficou pior. Ou seja, agora não é só aquela culpa que o homem tinha por estar adulterando ali com aquela mulher adúltera, se ela tiver pensado em adulterar de novo, ela já cometeu o mesmo adultério. Então, o que Jesus quer é que o julgamento seja justo. Com a medida que você medir, você medirá, será medido. Quer um exemplo? O homem, alguém olha para a mulher dele, ele quer matar o cara. E aí ele quer o quê? Condenar à morte alguém que olhou para a mulher dele. É um julgamento justo? Não, porque não é um pecado que só Deus pode julgar. Porque por fato da pessoa ter olhado, não quer dizer que ela cobiçou. Geralmente é cobiça. Mas você não pode afirmar, só Deus pode afirmar. E é o Deus que vai dar o julgamento. Mas veja, você quer condenar o homem que olhou para tua filha, para tua mulher, e você quando olha para outro? Se você matar ele, você vai encontrar morte. Se você agredir ele com palavras, você vai encontrar agressão. Você vai ser medido com a mesma medida. Quer uma coisa? Você vai contratar uma pessoa para a tua empresa. Em vez de você usar uma medida justa, é escolher, por exemplo, uma pessoa dentro da palavra de Deus, de bom caráter e profissional.
com habilidades profissionais. Você escolhe a mulher para poder você assediar um homem ou alguma coisa, então você fez um julgamento injusto, profissional com aquela pessoa. E aí o que, que acontece muitas vezes? Sua empresa quebra, porque sua empresa não foi fundamentada na justiça. Seu casamento não foi fundamentado na justiça. Sua vida emocional não foi fundamentada na justiça. Então você vai ter medido isso. Sua saúde, às vezes, ela não foi fundamentada na justiça. Os bens que você tem, as suas amizades. Então, tudo que você fizer, lembre, você vai ser medido na mesma medida. Então, se você tem algo na sua vida de forma injusta, essa coisa ela não vai se sustentar, ela vai ruir, vai cair por terra. Nós vamos ver à frente por quê. E ele diz que você não pode falar que vai tirar, e agora ele diz: tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em ver o argueiro do olho do teu irmão. Veja que aqui ele diz que você pode julgar o seu irmão, você só não pode julgar injustamente e incapacitado. Agora veja, um pastor, um pregador, alguém que administra a igreja, pode corrigir o irmão? Pode e deve. Porque a Bíblia diz que se você vê um irmão errado e não educá-lo, você está em pecado. Então tem pessoas que você prega uma mensagem de correção e elas saem da igreja, elas saem do grupo, porque aquilo que doeu nela, elas estão em pecado. Porque quando você sai de uma igreja ou sai de um grupo, porque Deus te corrigiu, você está rejeitando, não é o pastor, você está rejeitando é a palavra de Deus. Ele vai dizer: não deis aos cães, no verso 6, as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos despedace. Então essa coisa aqui do sagrado pode ser a palavra de Deus. Aqui, por exemplo, tem um exemplo que nós podemos associar, e como nós não estamos fazendo um estudo aprofundado, nós vamos falar superficialmente, mas, por exemplo, Jesus disse: quando você for pregar o evangelho, se rejeitarem a palavra de Deus naquela cidade, sacuda o pó e vai pregar no outra. Tem pessoas que às vezes passam 10 anos evangelizando a mesma pessoa e deixam de evangelizar 1000. Evangelize e ora. Não se preocupa, não é a quantidade de vezes que você evangeliza. É quando o Espírito Santo move o coração da pessoa. Se a pessoa rejeitar, você não vai ficar oferecendo o sagrado para alguém que profana o sagrado. Que é uma coisa engraçada, é grupos de debate religioso, é vocês lançar o sagrado. Eu, por exemplo, entro nesses grupos e só prego a palavra. Eu não debato por quê? Porque são discussões bobas. Jesus não me mandou debater, ele me mandou evangelizar. Agora, um irmão que está com a dúvida, eu posso orientá-lo dentro da palavra de Deus, mas se ele rejeitar, se ele profanar a palavra, ele ficou debaixo de maldição e eu não posso mais nem estar colocando o sagrado da palavra de Deus para ele. E aqui Deus, sempre que Deus fala sobre questões entre quem serve a Deus e quem não serve, Deus chama quem não serve de animais. Não deis aos cães as vossas coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, quem rejeita a palavra de Deus, para Deus é porcos. São porcos. Jesus vai dizer que quem não era do reino de Deus, uns era filho, disse para a mulher cananeia: eu não posso pegar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Veja que ele usa um termo dócil, né? Quem que não gosta de um cachorrinho? Eu tenho, aqui na minha casa tem uma cachorrinha misturada de husky com vira-lata, com um monte de coisa, e a gente achou que era husky, e não era, mas toca o terror e a gente ama ela. Mas é diferente, ela tem a gente tem um carinho por ela quase que de filho. Não é correto você tratar um animal como um filho, como um humano, isso é pecado. Você tem que tratar animal como animal, humano como humano. Mas você tem um carinho especial. Então veja que Jesus usa o termo cachorrinhos, que é um termo de carinho. Mas Jesus mostra que o homem separado do pecado, o máximo que ele pode ser de Deus é um cachorrinho. É alguém bonzinho, mas não é filho de Deus. Mas quem rejeita a palavra de Deus não é nem um cachorrinho, é um porco. Isso é o que é diante de Deus. Agora ele vai dar uma mensagem de esperança. E eu queria que você entendesse isso. Jesus não está pulando de uma mensagem para outra, pulando, ele está falando de julgamento, depois ele pula para a mensagem é, de ensino aí sobre mensagem, falando de porcos e essas coisas, e depois agora já pula para uma mensagem de esperança. Não, são sermões. O escritor, ele não ia escrever tudo que Jesus disse, nem tinha como.
Então ele faz o quê? Pelo Espírito Santo, ele coloca os pontos principais. Então cada tema desse é uma mensagem, talvez de 1, 2, 3 horas que Jesus pregou. Então veja, ele resumiu, ele viu que Jesus falou sobre a questão do sagrado, de não profanar, de não. Então ele falou o quê? Resumiu numa frase, em 2 versículos. É muito comum esse tipo de coisa. Por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados. É um tema. Aí dentro desse tema foi abordado outras coisas sobre o julgamento. E Jesus aplica. Então, é isso que está acontecendo no texto. Várias pregações, talvez esse Sermão do Monte desse 10, 20, 30 livros, se fosse colocar como Jesus está, talvez gravado em áudio, alguma coisa não tinha como. Mas o Espírito Santo, ele é tão sábio que ele deu os temas principais, porque essas frases, ela já nos remete, assim, coisas profundas, são ensinamentos resumidos. Jesus não foi lá e falou só essas palavras e foi embora, não. Talvez passou tardes e tardes, manhãs e manhãs, dias, semanas, meses, ninguém sabe. Verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Por todo aquele, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre. Qual de vós é dentre os homens que o seu filho pede pão e lhe darás uma pedra, ou pedindo peixe lhe darás uma serpente? Se vós, sendo, pois, mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Aqui Jesus falou sobre a oração. Veja que no primeiro texto, Jesus ensina a orar, nos primeiros textos anteriores, e nesse capítulo, Jesus está ensinando sobre a resposta da oração. E isso é muito bom para você que está passando uma prova. Jesus está dizendo, pedi e será dado, batei e abri, buscar e acharei. O que Jesus falou? Que tua oração vai ter resposta, de acordo com o que tu fez. Se tu pediu casa, Deus vai te dar uma resposta dentro da casa. Ou Deus vai mandar o dinheiro do aluguel, ou Deus vai me mandar o dinheiro da casa. Tu pediu comida, Deus vai te dar comida, um pedido justo, moradia e alimentação. Bater, você está precisando de alguém, bater é alguém que está desesperado. Então, de acordo com a tua ação, vai ter uma reação de Deus confirmada. Jesus disse o que é o seguinte: toda vez que você orar, se você é filho de Deus, lembre, você tem que ser filho de Deus e não filho de Deus. Os que não são filhos de Deus, Deus responde, Deus é misericordioso, mas não é com tanta responsabilidade, com tanta eficácia, né? Porque filhos, Deus trata como filhos, cachorrinhos, Deus trata como cachorrinhos. Porcos nem ora, porque eu não acredito que porcos orem. Isso nós estamos falando aqui de simbologia, né? Figura de linguagem. Então, o que acontece? Jesus está dizendo que tua oração tem, com certeza, vai ter resposta. Ele repete 3 vezes, uma falando sobre procurar, outra sobre bater e outra sobre pedir. Mas ele, para reforçar, ele diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Você quer que seu filho faça uma faculdade? Deus quer muito mais que você. Você quer que seu filho seja curado de uma doença? Deus quer muito mais que você. Você quer casar? Deus quer muito mais que você. Deus quer. Você quer arrumar um emprego por teu filho? Você quer que teu filho tenha um emprego, uma profissão? Deus quer muito mais. Você quer que seu filho restaure o casamento? Deus quer muito mais. Você quer que seu filho se liberte das drogas? Deus quer muito mais. Meu amigo, não tem como você amar mais ao seu filho do que Deus. Não tem como seus pais lhe amarem mais do que Deus. É isso que Deus está dizendo nessa mensagem. É impossível de um homem amar mais do que a Deus. Mas Deus usa uma comparação. Ele diz, se você sendo mal quer o bem para o seu filho, você não pode pensar que Deus não quer. Se você pensar que Deus não quer o bem para você, ou para seu filho, ou para alguém, para os filhos dele, você está dizendo que Deus é pior do que você. Isso é pecado. Você não pode achar que Deus não quer que você seja curado, porque você está dizendo que você ou de seu pai é melhor do que Deus. E tem alguém melhor do que Deus? Jesus disse que quem é bom mesmo é só Deus. O homem disse, bom mestre. Ele disse, ninguém é bom senão a Deus. Então aqui ele está dizendo que o homem mau, você pode perguntar, um homem sem consciência, ele é traficante, mas ele cuida bem dos filhos. Aqui outra coisa aprendizada é que esse é o nível maior, é o fundo do poço, é quando um pai e uma mãe faz mal aos próprios filhos. Quando o homem mau, ele ainda é bom para os seus filhos, então ele não está no fundo do poço, ele é mau. Mas quando o homem faz mal aos seus próprios filhos, quer dizer que esse homem, ele aparentemente é quase sem esperança. Porque ele está no fundo do poço. O fundo do poço
do caráter humano é quando ele faz mal para os seus próprios filhos. Tem pessoas que são capazes das maldades mais absurdas do mundo, até com filhos de outras pessoas, que é gravíssimo já. Quando você entra no quesito criança, o nível, se o homem faz mal à criança, ele já está no nível muito baixo, mas se ele faz mal aos próprios filhos, é mais baixo ainda o nível dele. Ele está totalmente possuído, ele pertence ao inferno, ele é alguém extremamente mau. Esse é outro aprendizado. Mas veja, se tu é mau e tu é bom para o filho, e tu acha que Deus, tu quer a cura do teu filho e tu acha que Deus não quer, tu está dizendo que Deus está no fundo do poço, tu está dizendo que Deus é pior do que tu, que Deus é pior do que um homem mau. Então isso é pecado, meu irmão. Os pastores, os pregadores são muito pessimistas. A gente prega a palavra dura porque são palavras de correção. Mas lembre que Deus quer que você seja curado, Deus quer que você seja liberto, Deus quer que você prospere, Deus quer que você case, Deus quer que você seja feliz. E no nome de Jesus, se você obedecer a Deus e for filho de Deus, você vai. Agora, Deus quer que você seja bilionário? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não posso garantir isso pela palavra de Deus. Mas eu posso garantir pela palavra de Deus que Deus quer mais para tu e para teu filho do que tu quer para teu filho do que teu pai quis para você. Eu não posso ser melhor que Deus. Tem pastor que prega um Deus pior do que os homens. Porque quando ele diz, não, Deus não cura, Deus não liberta, Deus... não. Eles pregam um evangelho que eu nem entendo. Eles dizem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer pela humanidade. É como se Deus desse o oceano por um homem. O oceano... Aí ele diz, Deus deu um só oceano por mim, será que ele dá uma gota d'água para mim prosperar? Aí o pregador diz, não dá não, ele não dá gota d'água não, mas ele dá um oceano para salvar a minha alma e não dá uma gota d'água para eu prosperar, para eu ser curado. Veja que incoerente. Como é que um Deus que dá um oceano não dá uma gota d'água, meu irmão? A pregação é contraditória, por isso tanta confusão na igreja. Por isso que sai tanta gente de uma igreja para outra, vai para uma atrás de cura, aí sai do da que cura, vai ir para outra que prega doutrina, aí sai que pega doutrina para outra que e vive a confusão. O ideal é que na mesma igreja que tem a cura, tem a libertação, tem a palavra de doutrina e correção. Agora eu posso garantir que a maioria das pessoas não vão ser bilionárias, mas vão ter fartura na sua casa. É ter uma geladeira cheia, é ter o dinheiro do aluguel, às vezes não compra a casa, mas tem o dinheiro do aluguel, tem uma casa limpa, é ter uma esposa ali feliz, é ter um casamento abençoado, é ter saúde. Pandemia, eu me preocupei mais com algumas questões do que com a saúde. Depois eu lembrei, peraí, eu estou dentro da presença de Deus. O que eu devo temer? Nada, Deus criou as condições. Foram tempos difíceis, mas Deus criou as condições. Então não posso imaginar que Deus é pior do que eu. Não sei o que tem na cabeça dos pregadores. Chora por cura e Jesus não cura mais. Quer dizer que Jesus só amava aquele povo daquela época. Ele não ama agora? Cura pela sua misericórdia se ele quiser. Então, peraí, eu sempre quero o bem para o meu filho, mas Deus quer às vezes. Eu sempre vou querer que minha filha fique curada. Eu sempre vou querer que minha filha prospere. Eu sempre vou querer que minha filha tenha um bom casamento. Eu sempre vou querer que minha filha seja feliz. E Deus vai querer, às vezes sim, às vezes não. Ou seja, eu sou capaz de amar mais a minha filha do que Deus a mim. Então eu sou melhor do que Deus. Então Deus não é Deus. Veja que aí tem um pecado de idolatria. Toda vez que eu colocar algum sentimento humano superior ao mesmo sentimento de Deus, eu estou colocando Deus abaixo dos homens. Isso é idolatria. Tem pastores que estão pregando idolatria na igreja. Agora, se eu pregar riqueza e bilionário para todo mundo, ou usar disso para ganhar dinheiro, aí eu estou em pecado. Mas eu posso prometer e posso garantir que Deus é melhor para você do que o seu pai é para você, do que você é para seu filho. E ele usa essas comparações. Ou seja, outro aprendizado é que se aquilo que você pede for justo, Deus te dá. Se você pedir pão, Deus não vai dar pedra. Se pedir peixe, Deus não dará serpente. Ou seja, Deus não vai dar diferente daquilo que você pede se teu pedido é justo. Se eu quero ser bilionário, para qual motivo? Deus pode não dar, geralmente não vai dar. Mas eu quero o alimento, eu quero que Deus prepare para eu pagar minhas dívidas. Senhor, acerta a minha vida. E Deus vai entrar com providência sim. Deus vai entrar com providência nas suas dívidas, meu irmão, na sua saúde. Agora, o que você precisa? Buscar primeiro o reino dos céus. Porque se você tiver dinheiro agora e saúde agora, talvez você
peque. Então Deus vai ajustando uma coisa que é com a outra. Veja, Deus não quer que ninguém tenha doença, Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer que ninguém passe dificuldade. Não, não podemos pensar que Deus quer isso para ninguém. Às vezes, nossa própria vida nos traz circunstâncias difíceis e às vezes, por amor, Deus permite, não é que Deus vai lá te matar ou te adoecer, Deus permite que o mal chegue a você para que você reflita. E como Israel, toda vez que pecava ali em Juízes, você vê que eles eram prejudicados, o inimigo perseguia, eles se arrependiam e Deus mandava um juízo. Ou seja, toda vez que você se voltar para Deus arrependido, ele também vai se voltar para você para te perdoar. Agora, querer o mal para a sua vida é dizer que eu sou melhor que Deus, e isso é pecado. Deus ama você. Se você é filho e filha de Deus, se conserta, se arrepende, porque Deus quer o melhor para a sua vida. E ele vai dizer aqui, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também, vós, porque essa é a lei dos profetas. Aqui Jesus está resumindo causa e efeito da Bíblia, ou seja, se você, toda vez que você pesa algo na balança, tem que pesar pensando em você. Você quer que alguém cante a sua mulher na rua? Então você não pode cantar a mulher do seu próximo. Você quer que alguém machuque seu filho com palavras ou fisicamente? Então você não machuca os filhos dos outros. Você quer que alguém cobice sua mulher? Então você não cobiça do outro. Você quer que alguém levante falta de testemunho contra você? Então você não levanta contra o próximo. Você quer que alguém te mate? Então você não mata ninguém. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele disse que, meu amigo, toda a lei da Bíblia, tudo na Bíblia pode ser resumido com isso. Se você aplicar esse conceito, você cumpre a Bíblia todinha. Você sai de casa de manhã, vai vender o negócio do teu comércio, e você é acostumado a um negócio de R$ 100 vender por 150 ali. Aumenta o preço de acordo com a cara do cliente. Você quer isso para você? Com certeza não. Então você não vai fazer isso com os outros. Você está acostumado a pegar nota fiscal aí e aumentar o valor para dar uma roubadinha no teu patrão. Você quer isso para você? Então você não faz isso com o seu patrão. Você quer ser enganado pela sua esposa? Então você não engana ela. Você quer ser enganado pelo seu esposo? Você não engana ele. Você quer ser amado? Então ame sua esposa, cuide dela. Você quer ser amada? Então ame seu esposo, cuide dele. Então é isso que é, você pratica toda a lei, aplica esse princípio e você cumpre toda a Bíblia e vai para o céu. Em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo e da fé. Veja que nós não estamos separando uma coisa da outra. E uma coisa é consequência da outra. Se você não tem Cristo e não tem fé, isso nem vai acontecer na sua vida. Mas se você tem Cristo e tem fé, você tem que praticar isso aqui. Se não pratica, você não tem obra. Se você não tem obra, a fé é morta e não serve para nada. E aqui ele vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida eterna, e há poucos que encontram. Aqui Jesus está dizendo que a maioria das pessoas vão para o inferno, porque é mais fácil de ir para o inferno, e a minoria vai para o céu, porque é difícil de ir para o céu. Jesus docemente disse, ó, tá vendo esse monte de gente que nasceu, que está vivendo agora e que vai nascer? A maioria vão ser lançados no fogo do inferno. Porque a porta é larga. Na porta do inferno você pode passar com adultério, com prostituição, com roubo, com lascívia, com idolatria, com oba-oba. Agora, na porta do céu tem doutrina. E o que é entrar pela porta? Entrar é procurar em lugares onde as coisas têm regras e doutrinas. Não pense que você indo para a igreja que você pode fazer tudo, vai ser bom para você, é porta larga, você vai para o inferno nessa igreja. Você tem que ir para uma igreja onde tenha compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus e com a verdade. Porque escolher a porta larga é desculpa, é mecanismo de defesa. Ah, eu não vou para essa igreja porque o pastor prega assim, porque ele é muito exigente, porque ele quer isso, quer aquilo. Meu amigo, a porta é estreita. Ou você entra para ir para o céu, ou você vai para a larga para ir para o inferno. Escolha o céu e o inferno. Ninguém vai de lhe adular. Aí ele entra, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos o conhecerei. Porventura colhem-se uvas dos empineiros e figos do abrolho? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. Não pode árvore boa dar mau fruto, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Aqui é muito interessante. Cuidado com falsos profetas e com a aparência deles de ovelha. Então Jesus está dizendo, todo crente é crente?
Não. Tem crente, tem crente que é lobo. Mesmo aquelas pessoas que parecem ser muito crente, eu devo acreditar que ele é crente? Não. Observa os frutos da boca, os frutos dos atos, os frutos dos pensamentos manifestados e os frutos da omissão. Quais são as formas de pecado que eu posso ter? Eu posso pecar de 4 maneiras. Primeiro, por atos. O que são atos? Aquilo que eu faço. Posso roubar, matar, adulterar. Essas coisas de atos são coisas que eu posso comprovar. Qualquer pessoa pode ver um ato. Qualquer pessoa pode reconhecer um ladrão e prende. Por quê? Porque foi pego em flagrante. Eu posso ver alguém roubando, ouvir o comentário de alguém roubando, ou seja, eu percebo pelos meus sentidos que alguém roubou. Então, isso é atos. Pensamentos. Eu posso, é outra forma de pecar. Eu posso ler os pensamentos das pessoas? Não. Mas veja, os pensamentos vão se manifestar em atos. O terceiro é palavras. Palavras eu posso ver? Posso. Palavras pode ser tanto o falar, o que eu expresso, jogo para fora. Pode ser tanto a palavra falada como um gesto, como um olhar, como os gostos, a maneira de se vestir. Então, pensamentos, palavras, atos e omissão. Omissão é muito perigoso, porque a omissão é aquele que eu deixo de fazer. Veja, você tem, como nós falamos no caso da pedofilia, o pedófilo, ele mexe numa criancinha. Lembrando que no Brasil, uma moça de 16 anos, se quiser casar com um mais velho e os pais concordarem, pode até casar. Antigamente podia casar até na idade menor, mas a lei alterou. E... Mas a gente está falando de criancinha mesmo. Um homem, ele é um pedófilo, ou ele é um ladrão. E eu sei disso e não fiz nada para combater. Então, algumas crianças ali foram abusadas, mas eu tinha como evitar. Eu pequei o quê? Porque eu deixei de fazer. Eu sei que um político vai ser ruim para os cristãos, que vai promover a ideologia de gênero, promover aborto, incentivar as drogas, prejudicar as polícias e beneficiar os bandidos, e eu não voto no melhor que ele. Não tem um perfeito, mas eu teria que votar no melhor. Se tem 10, eu tenho que votar no melhor dos 10. Se tem 2, eu tenho que votar no melhor dos 2. Se eu não votar, eu estou pecando. Mas eu voto no pior. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo omisso. Se eu não voto, estou sendo omisso. Eu deixei de fazer uma coisa que era minha obrigação. Então você pode ir para o inferno por isso. Então, é o pecado por omissão. E o que acontece? Esses são frutos. Pensamentos, palavras, atos e omissões. De uma certa forma é possível perceber. Porque ninguém consegue esconder os seus pensamentos. Eles vão manifestar os seus pensamentos através de uma palavra, através de uma atitude, através de uma roupa, através de alguma coisa. Vai manifestar o orgulho, a soberba, a inveja, a idolatria, qualquer coisa que tenha na vida dele. Então eu devo observar as pessoas. Então os falsos profetas, eles vão contrariar a palavra de Deus, eles vão misturar a palavra de Deus. Eles vão deixar de pregar coisas que estão na Bíblia, como é o caso da bondade de Deus, que Deus quer bênção também para a gente, porque eles têm algum motivo pessoal. Eu já vejo pregadores que eles se especializaram em combater seitas, mas às vezes eu vejo a maioria mentindo. Eu fui em quase todas as igrejas que você imaginar na vida. Eu sou assembleano, mas eu já fui na Batista, na Presbiteriana, na Adventista, na Testemunho de Jeová, Universal, Mundial, Internacional da Graça. Eu conheço quase todas as igrejas. E eu sei que tem umas que são muito esquisitas. Mas veja, eu não posso falar mal de uma coisa que eu não sei, às vezes até inventar uma mentira sobre uma igreja que eu não presenciei, que eu não vi. Eu vi pregadores falando coisas de igreja que ele ouviu de outras pessoas, e eu sei que as pessoas mentiram porque eu já frequentei essa igreja e não era assim. Então, em vez de pregar o evangelho, eles estão se especializando em combater a igreja e estão usando de injustiça, às vezes estão combatendo igrejas sérias. E aí isso é pecado, porque eu estou ensinando uma coisa contrária à palavra de Deus. E a Bíblia diz: se eu acrescentar, se eu retirar, eu estou em pecado. Então eu nem posso retirar a justiça de Deus, a ira de Deus, nem posso retirar a misericórdia e a bondade de Deus. Mas tudo pode ser trabalhado. Você pode pregar primeiro a justiça de Deus,
porque aí você iguala todos os homens e prega depois a misericórdia de Deus, né? Lembrando de pregar tudo isso. Então, tome cuidado que os falsos profetas são assim, mas isso serve também para os nossos convívios. Você vai casar com alguém, você vai ter amizade, você vai ter contato com o vizinho, observa os frutos dele primeiro. Conta piada indecente, assiste o quê? Os vídeos. Tem pessoas que são tão pesadas que se você vê os frutos se aproximar da pessoa, isso não é mais amizade, isso não é mais namoro, isso é pacto com o diabo. Tem pessoas que acham que fazer aliança com o diabo, pacto com o diabo, é só ir no ritual, não, meu amigo. Quando você tem um casamento, um namoro, contrário à palavra de Deus, é aliança às vezes com o diabo. Quando você tem uma aliança, uma amizade, um apego a um livro, a um filme, alguma coisa contrária à palavra de Deus, você é aliança com o diabo. Você vê os frutos dessas coisas. E detalhe, uma pessoa má não pode ter frutos bons. Os frutos são maus porque a pessoa é má. Uma pessoa pode, ela é perfeita? Não, ela vai ter algumas falhas. Você vai ter amizades que você não vai ver perfeição, mas poxa, tua amizade não pode te levar para a prostituição, para o adultério, para a idolatria, para o roubo, para as drogas. Gente, isso é fruto mal de pessoas más. Eu tenho que ter meus limites. Agora veja, o irmão é fraco, tem algumas fraquezas. Isso não quer dizer que ele é totalmente mau. Um fruto ali estragou. Mas eu observo que todos os outros frutos, que também é errado. Eu vejo que o irmão cometeu uma falha, mas ele tem um monte de virtude, e às vezes eu olho só para a falta dele. Aí eu começo por começo do texto, julgueis, na medida que vocês for medir, medirão a voz. E Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem faz a vontade de meu Pai que está no céu? Qual a vontade de Deus? A palavra de Deus, você descobre isso. E muitos dirão naquele dia, Senhor, nós expulsamos demônios, fizemos maravilha, tal. Eles, eu nem conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, pois todo que escuta, aí ele vai criticar que muitos na igreja, mesmo aparentemente operando milagres, não são conhecidos por Deus. Não sabemos se esses milagres, se essas obras são por causa do nome de Jesus, o poder, e eles conseguiram fazer, ou se nem era Deus, talvez até um espírito. Não podemos julgar assim, então temos que ver os frutos. E diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram o vento e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Qual é a rocha? A rocha da palavra de Deus, a couraça da justiça. Tem gente que constrói uma empresa e vai à ruína. Quando a gente faz uma análise, eu trabalhei muito para pessoas, eu sempre observei isso. Eles abriam a empresa, cresciam, ficava muito rico, e começava a ter caso com mulheres casadas, se prostituir, trair a mulher, orgias, dar dinheiro para coisas erradas, cometer injustiças. Às vezes eles tinham que beneficiar alguém justo da empresa, eles beneficiavam a mulher que tinha um caso com ele, o amigo que dava tapinha nas costas, que bebia com ele, o que ia para prostíbulos com ele. E às vezes aquela pessoa justa, dedicada à empresa, não crescia. Ele só dava porte. Então ele cometeu injustiça, fundamentou a empresa sobre injustiça, fundamentou a empresa dele debaixo de roubo, o preço do produto dele era desonesto, vendia um produto e entregava outro, vendia produto contrabandeado e falsificado. Então, tudo na empresa dele era fruto de injustiça. E a rocha da justiça, a rocha de Cristo, sabemos que Cristo é a palavra. Quem ouve as minhas palavras e põe em prática. Quais são as palavras de Cristo? A Bíblia toda, amigo. Não é só essas do sermão. Eu não posso fundamentar uma empresa, um casamento, uma família, uma amizade, minha saúde, minha saúde mental e física. Eu não posso fundamentar meus bens financeiros, meu trabalho, nada fundamentado na injustiça, no pecado. Você não pode fundamentar a sua vida na idolatria, na blasfêmia, na desonrando pai e mãe, roubando, matando, abandonando seus filhos. Isso aí vai terminar em ruínas, vai cair a tua casa e talvez tua casa esteja arruinada. E o que tu tem que fazer? Construir de novo? Não. Arranque esse alicerce mal do pecado e fundamenta a palavra de Deus como fundamento da tua vida. Se tua vida desabou, se teu casamento desabou, se tua empresa desabou, se tua saúde desabou, olha se não foi isso que aconteceu. Porque Deus quer isso para a nossa vida, nós aprendemos aqui em cima que não, Deus quer o melhor para nós. Mas se o pior aconteceu na nossa vida, então o que está acontecendo conosco? Às vezes é a estrutura que ia desabar mesmo.
Não tem como você destruir tua esposa, o emocional dela, e tu ter um casamento feliz. Largar tua esposa quando tu prosperou e arrumar outra novinha e ser feliz, tu nunca vai ser feliz. Não tem como tu trair teu esposo que trabalha, para se dedica para você, e você ser feliz. Não tem como você ser feliz sem amar teu esposo, sem amar tua esposa. Não tem como você ser feliz sem amar teus pais, sem amar teus filhos. Não tem como você ser feliz caluniando pessoas, puxando o tapete no trabalho, falando mal, mentindo sobre as pessoas, armando para tirar a pessoa do trabalho. Você nunca vai ser feliz desse jeito, porque é só ruína. A minha vida é só ruína. É a estrutura que está com problema. Arranca tudo, tira esses entulhos, tira o alicerce e constrói sobre a rocha da palavra de Deus. E ele disse, teve um que edificou a sua casa, mas aí veio o vento e a queda foi grande. Tem gente que tem uma vida destruída, mas ainda não se tocou. O que eles ficam? Em vez de ele mudar a estrutura, não, eles constroem sobre o mesmo pecado. Eles adulteram, roubam, matam, são desonestos, blasfemam, desonram pai e mãe, faz tudo de errado, vivem na pornografia, aí vivem a ruína, vão para a igreja. Quando ele dá uma aliviadinha, ele constrói de novo tudo em cima do pecado. Então não tem como ser feliz. E aqui diz como você vai ser feliz. E hoje você pode ser feliz, porque no texto acima diz que você pode pedir, pode bater e pode buscar. Então hoje você pode pedir perdão, pode bater a porta da misericórdia, pode buscar a misericórdia de Deus. Se você se arrepender com sinceridade de coração, Deus te perdoará. E Deus mudará a tua vida, entrará na tua vida. E o Espírito Santo entrará na tua vida e a terra que era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus começa a pairar sobre as águas da tua vida. Deus vai dizer, haja luz, haja firmamento, haja animais, haja tudo, e Deus vai construir um novo mundo na tua vida. Compartilhe essa palavra, que ela rode o Brasil e que ela desperte a verdade no coração dos homens. Receba a palavra e compartilhe. No nome de Jesus, amém, amém.